Olá, eu sou Larissa Oliveira, sou acadêmica de Medicina e cirurgiã dentista e essa é uma apresentação para a disciplina de Medicina da Família e Comunidade 4, orientada pelo professor Djalma Costa. Bem, a primeira Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, estabeleceu que a saúde bucal constitui, em toda a sua complexidade, parte integrante inseparável da saúde geral do nosso organismo. Dessa forma, o cirurgião dentista, assim como profissionais de saúde, ao fazer um diagnóstico de lesões bucais, precisam considerar que essas não se registram apenas à boca, às vezes representam manifestações locais de doenças sistêmicas. Assim, torna-se necessária a avaliação completa do paciente e de suas condições sistêmicas. Em verdade, a desigualdade social é o preditor das chances de sucesso de uma pessoa dentro da sociedade, pois essa desigualdade pode ser transformada em conformismo, desesperança e suicídio social. Isso corrobora com estudos que assinalam que a falta de perspectivas concebe a desmotivação e o desvaler dado ao autocuidado da saúde bucal, tornando evidente a relevância e influência do profissional de saúde na motivação para com a qualidade de vida e saúde do paciente. É necessário que o profissional seja capacitado e sensível para conhecer a realidade do paciente, ouvir queixas e encontrar estratégias que facilitem a sua qualidade de vida. A boca não pode ser tratada isoladamente. Tanto a saúde bucal é de fundamental importância para a saúde do nosso organismo, quanto o estado sistêmico do paciente pode afetar as condições da boca. A boca tem uma ligação direta com o nosso organismo. Nesse prisma, é perceptível que quando ocorre qualquer tipo de deficiência bucal, ela pode repercutir nos vasos sanguíneos, assim como em outros órgãos do ser humano que visivelmente não têm ligação com os dentes. O paciente precisa estar consciente dos cuidados necessários para com a manutenção da saúde da boca e, assim, não comprometer sua saúde geral nem o bom funcionamento do seu organismo. Isso se dá através do profissional bem informado para instruir o paciente ao seu autocuidado. Agora, vamos abordar algumas condições sistêmicas e suas principais manifestações bucais. Primeiro, a gravidez. A gravidez não é uma doença, mas devido a importantes alterações fisiológicas que, por sua vez, interferem nas condições bucais, é de grande relevância abordá-la. Desvelando sobre esse período, cabe dizer que as transformações que ocorrem na mulher são de natureza sistêmica, onde os distúrbios hormonais e emocionais tomam destacada relevância para os profissionais de saúde envolvidos. De acordo com Sones, em 1985, há evidência significativa da relação do acúmulo de bactéria como a exacerbação de doença periodontal subjacente, o baixo peso do recém-nascido e o maior risco de granuloma piogênico. Em consequência das alterações da gravidez, acontece resposta exacerbada do tecido mole, ocorrendo gengivite gravídica com sinais de sangramento, podendo evoluir para uma periodontite se não houver devidos cuidados. Essa situação pode ser evitável com uma boa higiene oral, atitude simples de correta escovação, uso de fio dental, enxaguante oral e visitas periódicas ao dentista para uma profilaxia, a fim de evitar maiores problemas. E é necessário realizar o pré-natal odontológico. A gengivite observada durante a gravidez é causada pelo biofilme, que se localiza próximo ou dentro do suco gengival e está associado a fatores sistêmicos como alterações hormonais. De acordo com Fang, em 1985, a gengivite gravídica evolui com a gravidez e é mais intensa durante o terceiro trimestre. Alguns autores afirmam que a alteração hormonal da gravidez não é responsável pela perda dentária. O fato determinante deve estar relacionado com higiene bucal inadequada e hábitos alimentares prejudiciais. A incidência de cárie em mulheres grávidas é a mesma das mulheres não grávidas. Portanto, fica claro que a manutenção da higiene bucal pode ajudar na prevenção de doenças no período da gestação, visto que há várias mudanças no organismo da mulher durante esse período, em especial as alterações hormonais, cujas consequências refletem-se na boca da futura mãe de forma evidenciada. Aqui, algumas manifestações bucais durante esse período de gravidez. É necessária uma correta higienização, realizar hábitos como escovação, uso do fio dental, enxaguante adequado à sua condição,
Aqui a gente pode observar uma gengiva saudável e aqui uma gengiva com gengivite. A gente pode observar acúmulo de biofilme nessa região mais na cervical dos dentes, uma gengiva inflamada, avermelhada, sangrante. É necessário ter corretos hábitos alimentares e saudáveis nesse período gestacional. E aqui outra condição é a xerostomia, que é a boca seca. Conforme dito anteriormente, a boca possui microfloras responsáveis por desenvolver infecções, sendo os principais agentes causadores da endocardite bacteriana os Streptococcus alfa-hemolítico, Enterococcus, Pneumococcus e Staphylococcus. Condutas clínicas como exodontias, traumatismo na gengiva com sangramento, manipulação endodôntica que ultrapasse o forame apical ou doença periodontal grave com traumatismo de tecidos moles se manifestam como riscos para a endocardite bacteriana. As consequências clínicas da endocardite bacteriana dão-se, primeiramente, pela proliferação da bactéria, podendo inibir o funcionamento da válvula, gerando insuficiência da válvula e, em consequência, insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, o profissional deve estar atento quanto aos questionamentos com o paciente, uma vez que a manipulação dentária é a principal causa da bacteremia passageira que resulta em endocardite bacteriana. Ao paciente diabético, por ser mais suscetível à infecção e sua defesa orgânica está diminuída para combater bactérias mediante alterações fisiológicas que diminuem a capacidade imunológica e resposta inflamatória, é extremamente importante um olhar diferenciado, pois necessita de cuidados especiais. Sabe-se que o paciente descompensado é um paciente com risco de desenvolver complicações graves, podendo ser ainda letal. Estima-se que 3 a 4% dos pacientes adultos que se submetem a tratamento odontológico são diabetes e uma parte significante deles desconhecem possuir essa doença. O dentista pode ter uma participação significativa como indutor dessas complicações, ou através de uma anamnese correta, diagnosticar tal doença comumente desconhecida pelo paciente. Uma dica para o dentista é estar atento ao hálito do paciente, uma vez que esse apresenta um hálito diferenciado com característica frutada, que é o conhecido hálito cetônico. De acordo com Sones, para cada paciente reconhecidamente diabético, existe um paciente com diabetes não diagnosticado. É importante ressaltar que paciente descompensado, com elevados níveis de glicose, não é permitido nenhum tipo de intervenção invasiva. Tal fato dá-se pelas complicações metabólicas do diabético, que pode se desenvolver complicações vasculares, neurológicas e infecciosas. Portanto, para qualquer tratamento, o paciente tem que estar alimentado e deve, preferencialmente, ser atendido no meio da manhã, com consultas curtas e, em caso de consultas demoradas, é ideal que, ao interromper o tratamento, ofereça um suco, se possível. Nas condutas cirúrgicas, recomenda-se a profilaxia antibiótica. O paciente diabético possui um meio bucal mais ácido, um aumento da viscosidade e xerostomia, que são fatores predisponentes a cárie, úlceras e aftas. Pesquisas afirmam que pessoas com diabetes estão mais suscetíveis a desenvolver doença gengival avançada. No entanto, a gengivite e periodontite já instaladas podem afetar o controle da glicose no sangue, ocorrendo a progressão da diabetes. Como toda infecção, a gengivite pode ser um fator que eleve o açúcar no sangue, tornando o diabetes mais difícil de ser controlada. Procedimentos invasivos devem ser realizados em pacientes descompensados em extremo caso de urgência e emergência e em ambiente hospitalar. Condutas invasivas em pacientes não controlados podem apresentar complicações como hemorragia, perigosas alterações de glicemia com sensação de fraqueza, visão turva, desmaio, quadro grave de infecção sistêmica generalizada e dificuldade de cicatrização. O paciente diabético necessita de uma atenção especial, tanto do ponto de vista preventivo, como para evitar complicações locais e cuidado com prescrições de medicamento. É necessário um atendimento personalizado e específico à sua situação. O dentista tem papel importante na promoção da saúde do paciente, orientando e informando a fim de que o paciente mantenha sua glicose em níveis normais,
o que é de fundamental importância para evitar problemas dentários associado a uma boa higiene bucal, evitando o acúmulo da placa bacteriana e mostrando a necessidade de cuidados como a alimentação saudável. Dentro das manifestações orais mais comuns, relata-se doença periodontal, gengiva inflamada sangrenta, reabsorção óssea, xerostomia, abscessos recorrentes, flora bucal alterada e outra condição é a candidíase. A equipe tem que estar capacitada a interagir com outros profissionais na troca de saberes e permitir que aspectos de saúde bucal sejam objeto de prática de todos os protagonistas responsáveis no desenvolvimento de ações de saúde. A atenção da saúde bucal deve estar inserida integralmente ao contexto da assistência de saúde, com relevância pública não mais limitada como uma área isolada. Portanto, é essencial alcançar a compreensão da saúde bucal como parte da saúde geral. Portanto, nós podemos evidenciar que o controle das infecções bucais é importante para o controle metabólico da diabetes. O controle da doença periodontal em gestantes evita o nascimento prematuro dos bebês. Uma boca saudável torna o indivíduo menos suscetível às doenças cardiovasculares. O portador de doença periodontal tem 3 vezes mais o risco de desenvolver doença cardiovascular e AVC. Diante do exposto, fica claro que a manutenção da saúde bucal é essencial para o bem-estar físico, sendo que a doença periodontal se caracteriza como grande vilã desencadeadora de outras patologias e se torna mais severa se associada a hábitos nocivos como fumo e álcool. Portanto, o diagnóstico precoce e higiene oral aprimorada são as principais atitudes para evitar a inflamação e a progressão da periodontite. A saúde oral sugere muito sobre as condições de saúde geral de uma pessoa. A higienização é simples, custo baixo e requer mais disciplina, conscientização e corresponsabilidade do indivíduo do autocuidado. Os profissionais devem estimular o indivíduo à mudança de comportamento, despertar o interesse e cooperação para a prática correta de higiene bucal. Portanto, devemos propor práticas resolutivas em resposta às necessidades da população que abrange o desenvolvimento de ações intersetoriais. Obrigada!